Às vezes, o que chamamos de preguiça é, na verdade, um pedido silencioso do corpo para não continuar do mesmo jeito. Não é falta de vontade, é um grito abafado da alma dizendo, assim não dá mais. Você já se sentiu assim, parado diante de uma tarefa simples, sem conseguir mover um músculo, olhando para o dia como se algo dentro tivesse puxado o freio de mão, uma sensação estranha de peso, como se o corpo estivesse em modo de economia, como se qualquer movimento precisasse de uma força que simplesmente não vem. Mas e se eu te dissesse que isso não é fraqueza, que essa inércia pode ser um código vibracional do seu inconsciente, que a preguiça, tão mal compreendida, é na verdade um sintoma de desalinhamento profundo entre quem você é por dentro e o que está tentando fazer por fora? Dr. Bruce Lipton nos mostra que até 95% das nossas escolhas diárias não são realmente conscientes, são programas repetidos, crenças herdadas, memórias emocionais cristalizadas. E entre esses programas, há muitos que dizem que você não é capaz, que você não tem foco, que você não merece. E o corpo escuta, o corpo acredita, o corpo obedece. Então, quando sua mente diz, vamos mudar, mas seu subconsciente vibra, não estamos prontos. Há um conflito e o corpo reage entrando em modo de proteção. Ele desacelera, ele se fecha, ele se economiza, porque para o seu sistema interno, avançar parece perigoso. Joe Dispenza descreve isso como zonas de conforto quântico. O cérebro aprende trilhas, caminhos de repetição que exigem menos energia. E como tudo em nós busca sobrevivência, o cérebro prefere continuar repetindo o velho, mesmo quando isso nos faz sofrer. Tentar agir sem reprogramar o subconsciente é como tentar empurrar um carro com o freio de mão puxado. Ele até se move, mas com esforço desumano, desgaste imenso e quase nenhum resultado. E então você se culpa. Acredita que não tem força, que não tem disciplina, que não tem energia, quando na verdade tudo o que está faltando é alinhamento. A preguiça não é o problema. Ela é o mensageiro, ela é o reflexo, ela é o espelho de algo que lá no fundo ainda não está vibrando em favor da mudança. Este vídeo é um convite para olhar mais fundo, para compreender que o que você chama de preguiça pode ser, na verdade, um chamado, um código do seu campo pedindo para ser decifrado. Porque mudar de verdade não começa com mais esforço. Começa com mais escuta, mais presença, mais coragem para sentir onde você perdeu a vontade de ser quem é. A preguiça não é seu limite, ela é a pista, ela é o ponto de partida. E hoje, talvez seja o dia de enxergar isso pela primeira vez. Cansaço mental disfarçado de preguiça espiritual. Nem todo cansaço vem do corpo. Às vezes, o corpo está apenas obedecendo a uma alma que não encontra mais sentido. Você já acordou sentindo um peso que não é físico? Já olhou para o dia e sentiu que nada ali te pertence? Há um tipo de exaustão que não se resolve com descanso, porque ela não nasce do esforço, nasce da desconexão. E quando essa desconexão se prolonga, ela se transforma em apatia, em desânimo, em um estado quase silencioso de desistência interior. E o nome que muitos dão a isso é preguiça. Mas a verdade é que essa chamada preguiça é muitas vezes uma proteção do corpo contra um caminho que ele já não consegue mais sustentar. Quando o que fazemos está desalinhado com o que sentimos, o corpo responde, ele trava, desacelera, se recolhe. E isso não é fracasso, é inteligência, é uma forma de economizar energia vital para aquilo que, lá dentro, ainda é verdadeiro. É o corpo dizendo, não vou mais gastar forças com o que não tem alma. E nessa hora, o impulso natural é julgar, é se culpar, é tentar se forçar a continuar. Mas tudo em você está pedindo outra coisa, está pedindo alinhamento. É nessa região invisível entre intenção e emoção que mora a verdadeira motivação. Porque só há força de movimento quando há verdade no desejo. Quando o que você pensa está conectado ao que você sente, e o que você sente está enraizado em algo maior. Quando não há esse elo, tudo parece mais difícil do que realmente é. Uma pequena tarefa vira um obstáculo. Um compromisso simples vira um peso insuportável. E muitas vezes, o que você mais precisa não é de mais disciplina, é de reconexão com o porquê, com o sentido, com a essência do que te move. Talvez você esteja tentando se levantar todos os dias para viver uma vida que já não reflete mais quem você se tornou. Talvez sua alma esteja mais adiantada que seus hábitos. Talvez a sua rotina tenha se tornado um espelho quebrado, refletindo partes de você que já não fazem mais sentido. E o corpo sente isso. Ele não erra, ele apenas responde. Por isso, quando a preguiça surgir,
Escute, não como quem ouve um defeito, mas como quem escuta um pedido de reconexão, de clareza, de coerência vibracional, porque só há presença verdadeira quando o que você faz também nutre o que você é. Revelação da neurociência espiritual sobre sabotagem subconsciente. Há algo dentro de você que vive no silêncio. Um conjunto de crenças, vozes, memórias, frases antigas que, mesmo sem perceber, comandam seus dias. E às vezes, a origem daquilo que você chama de sabotagem não é uma falha de caráter, é uma programação antiga, repetida tantas vezes que se tornou invisível, como um fundo musical que toca baixinho, mas dita o ritmo da dança. É nesse campo sutil que habita a verdadeira origem da preguiça, não como escolha, mas como reflexo de um subconsciente moldado por histórias que não são suas. O cérebro, como nos ensina Bruce Lipton, funciona como um gravador biológico. Ele grava tudo o que você ouviu sobre não ser suficiente, sobre não ter foco, sobre não merecer. Tudo o que foi dito quando você ainda não tinha força para discordar. Tudo o que foi vivido com emoção intensa. Isso se torna padrão, se torna circuito, se torna vibração. E com o tempo, vira identidade. E quando o subconsciente acredita que você não consegue, que você não vale o esforço, que é mais seguro não tentar, então o corpo segue essa ordem. E assim, a preguiça deixa de ser escolha e se torna proteção. Proteção contra o fracasso, contra a rejeição, contra a dor de tentar de novo e se ferir de novo. Porque o subconsciente não é lógico, ele é emocional. Ele responde à intensidade, não à verdade. Ele não sabe o que é bom ou ruim. Ele sabe o que é familiar. E o que é familiar, ele repete. Mesmo que isso signifique manter você preso a um ciclo de inércia, de desânimo, de autoabandono. E assim, sem perceber, você começa a viver um roteiro que não escreveu, a repetir comportamentos que não escolheu, a se identificar com um estado que não é seu. Mas isso não é culpa sua, isso é consciência. Isso é o momento em que a luz começa a entrar, porque quando você percebe que está agindo a partir de um programa e não de uma verdade interior, algo muda, o campo muda, o corpo muda, a resposta muda, porque aquilo que é observado com presença começa a perder o poder de controle automático, e a preguiça, aos poucos, deixa de ser identidade e passa a ser apenas um sintoma de algo que está pronto para ser reescrito. A sabotagem não mora na sua essência, ela mora nas histórias que você acreditou sem questionar, nas vozes que você interiorizou sem perceber. Mas tudo isso pode ser transformado, porque o que foi aprendido pode ser desaprendido. E no lugar da proteção disfarçada de preguiça, pode nascer um novo impulso. Um impulso que vem de dentro, que vem de quem você realmente é. Não quem disseram que você era, não quem você precisou ser, mas quem está pronto para despertar agora, com presença, com consciência, com compaixão. Dopamina deslocada como fator silencioso. Há um tipo de sabotagem que não é barulhenta. Ela não aparece em grandes gestos, nem em decisões drásticas. Ela se esconde nos pequenos desvios do dia. Naquela olhadinha a mais no celular, naquela rolagem sem fim que parecia inofensiva, naquele vídeo curto que se transforma em uma sequência infinita de distrações. E quando você se dá conta, o dia passou, a energia foi drenada, o foco desapareceu, e o que era importante ficou para depois, de novo. E o que parecia preguiça era, na verdade, dopamina deslocada. A dopamina é o neurotransmissor do impulso, do desejo, da ação. É ela que nos move em direção ao que queremos. Mas no mundo de hoje, ela está sendo sequestrada por estímulos artificiais. Cada notificação, cada novidade rápida, cada prazer imediato gera uma descarga de dopamina. Só que essa descarga é falsa. Ela não constrói nada, ela não nutre nada. Ela apenas gasta o impulso criativo em algo que não exige presença real. E assim, você se sente ocupado, mas vazio, estimulado, mas sem direção, agitado, mas sem propósito. Joe Dispenza nos mostra que o cérebro se acostuma com esses atalhos. Ele começa a preferir os caminhos mais fáceis, mesmo que isso signifique abrir mão da profundidade, porque é mais barato energeticamente. E como o cérebro é um órgão de economia, ele escolhe o que exige menos esforço, mesmo que isso custe a sua paz. Com o tempo, o campo energético começa a vibrar em dispersão, e a coerência, que é a base da criação quântica, se dissolve. Você pensa uma coisa, sente outra,
faz outra, e o universo não entende o que você quer. A procrastinação, nesse cenário, não é preguiça, é resultado de um campo fragmentado, um campo que perdeu o foco, não porque não tem força, mas porque está dopaminado por estímulos que não servem à alma. E quanto mais você alimenta essa desconexão, mais difícil fica acessar o impulso verdadeiro, aquele que não vem da pressa nem da ansiedade, mas da presença, do propósito, da clareza, do silêncio criador. O campo quântico não responde ao quanto você se esforça fisicamente. Ele responde ao quanto você está coerente vibracionalmente. E coerência só nasce quando a sua energia está inteira, não dispersa, não drenada, não dividida entre 1000 distrações, mas centrada, conectada, consciente. E isso começa com uma escolha, a escolha de perceber para onde está indo a sua atenção. Porque onde está a sua atenção, está a sua energia. E onde está a sua energia, está a sua vida. Modelo mental para transmutar apatia em presença criadora. Há uma força que nasce quando você para de tentar vencer a si mesmo e começa a escutar. Não com pressa, não com cobrança, mas com presença, com a atenção de quem sabe que por trás da apatia existe algo que ainda quer florescer. A verdadeira ação não começa com um movimento, começa com percepção. Porque tudo aquilo que você tenta forçar sem compreender, volta como resistência. Mas aquilo que você acolhe com verdade, começa a se transformar. A primeira chave para romper o ciclo da procrastinação energética é nomear, dar nome ao padrão. A voz que aparece dentro de você dizendo: eu não consigo começar, não vai dar certo, depois eu faço. Quando você nomeia, você traz à luz. E tudo o que é visto perde força de sombra. O nome revela, e o que é revelado pode ser transformado. A segunda etapa é reassociar, levar esse padrão identificado para uma imagem emocional diferente, visualizar-se em ação, mas não em esforço. Em fluidez, sentir no corpo como seria estar conectado com aquilo que você quer realizar. Sentir o prazer, o alívio, a leveza de estar em movimento com sentido, porque o cérebro não distingue o que é vivido do que é intensamente imaginado. E quando você oferece uma nova referência emocional, o campo começa a mudar, a frequência começa a subir, a resistência começa a ceder. A terceira etapa é o compromisso vibracional. Pequenos gestos, feitos com presença total. Não importa o tamanho da ação. O que importa é a vibração com que ela é feita. Um microato com consciência plena tem mais poder do que 1000 tarefas feitas no automático, porque a vibração precede a realização. Quando você age com o campo alinhado, cada passo ecoa no invisível, e é esse eco que começa a construir uma nova realidade. Esse modelo mental não é mais uma técnica, é um convite a reocupar seu corpo, a voltar para dentro, a habitar o agora com a inteireza de quem sabe que cada pequeno sim ao presente é um passo para fora do padrão. A verdadeira motivação nasce quando a alma sente que está sendo escutada. E cada vez que você rompe o automatismo com um ato consciente, você dá à sua essência a chance de se manifestar. A presença criadora não depende de força, depende de conexão. E é essa conexão que transforma a apatia em ação, não como imposição, mas como consequência natural de estar em paz com o que se é. Quando a alma se sente bem-vinda, o corpo se move, e a realidade, como sempre, responde. O jardim sem luz interna. Imagine um jardim coberto por uma lona escura. A terra ainda pulsa. As sementes ainda existem, o potencial está ali, intacto, mas nada floresce, nada cresce, porque sem luz, não há vida que se expanda. O jardim não está morto, ele está adormecido, à espera de clareza, à espera de sol, à espera de uma fresta de consciência que permita a luz atravessar. Assim é o ser humano quando se sabota, quando vive à sombra de si mesmo, quando carrega sobre a alma camadas de crenças antigas, padrões herdados, programações que jamais foram escolhidas com presença. A lona que cobre esse jardim interior tem muitos nomes. Eu não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Eu sempre desisto. São frases que foram ditas um dia, talvez por alguém de fora, talvez por você mesmo, mas que ficaram, se repetiram, se tornaram parte do solo, parte da paisagem. E o mais doloroso é que, com o tempo, você começa a confundir essas frases com identidade. Passa a acreditar que a preguiça é parte de quem você é, quando na verdade, ela é apenas o reflexo da luz que ainda não chegou. A preguiça, nesse contexto, não é ausência de vontade, é ausência de conexão, é a sombra de um desejo que não foi nutrido, é a tristeza vibracional
de quem se afastou do seu próprio centro criativo. E o corpo sente, o corpo responde, ele se recolhe, ele silencia, ele espera, porque assim como o jardim, ele sabe que nada floresce no escuro, nada verdadeiro cresce quando não há espaço interno para a luz entrar. Mas a boa notícia é que a lona não é definitiva, ela pode ser retirada, não com esforço, mas com consciência, com cada pequeno gesto de reconexão, com cada palavra que você revê, com cada crença que você questiona, com cada escolha em favor da sua verdade, por menor que pareça, e aos poucos, a luz começa a infiltrar, um raio por vez, um momento por vez, uma respiração por vez. E o jardim começa a lembrar do que sempre foi. Você não está quebrado, você está encoberto, você não é preguiçoso, você está em processo de se libertar do que te afastou de si mesmo. E esse processo é sagrado, é íntimo, é real, porque dentro de você, as sementes ainda estão vivas, o solo ainda pulsa, e a luz, mesmo que pareça distante, nunca deixou de existir. Ela está aí, esperando ser vista, esperando que você se veja, porque quando a luz interna volta, o jardim floresce. E você floresce com ele, a preguiça como sintoma, não identidade. Talvez pela primeira vez, você consiga olhar para essa sensação, que tantos chamam de preguiça, com outros olhos. Olhos que enxergam além da superfície. Olhos que não julgam, que não rotulam, que não carregam mais o peso da autocrítica. Porque agora você sabe, aquilo que parece inércia é, muitas vezes, apenas um sinal, um pedido, um sintoma, nunca uma identidade. Bruce Lipton nos ensina que mudar comportamentos não começa com força de vontade, começa com reescrita, com repetição consciente, com a criação de novos padrões em estados de receptividade profunda, como o estado teta, onde o subconsciente se abre para ser reprogramado. É ali que a verdadeira mudança acontece, não no esforço, mas na frequência, não no empurrar, mas no sintonizar. E Greg Braden nos lembra, quando mente e coração entram em coerência, o campo que se forma é tão potente que transforma até a informação do DNA. Isso quer dizer que, ao mudar sua vibração, você muda a estrutura da sua realidade. Reenquadrar a preguiça não é se conformar com ela, é entender o que ela está tentando mostrar, é reconhecer onde você se afastou de si, onde perdeu o brilho, onde deixou de se escutar, onde ainda vive no piloto automático de padrões antigos que não servem mais. Porque no fundo a preguiça é uma forma do corpo dizer, aqui não tem mais vida. E isso, longe de ser um fracasso, é um convite para voltar, para recomeçar, para se permitir florescer de novo. A estagnação emocional só pede uma coisa: liberação. Um espaço onde possa ser sentida, compreendida, acolhida. E então, transmutada. Não com pressa, não com culpa, mas com amor, com consciência, com pequenos gestos que dizem dia após dia, eu estou voltando para mim. Porque o primeiro passo para sair da inércia não é fazer mais. É sentir com presença onde você perdeu a vontade de ser você mesmo. É ali que mora a cura, é ali que começa o retorno. E é ali que, finalmente, a preguiça deixa de ser um peso e se transforma em portal.